Olá pessoal, bem-vindo ao canal Simplificando a Matemática. Nesta aula iremos aprender um pouquinho sobre expressões algébricas, mais precisamente como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. Primeiro, o que é uma expressão algébrica? Nada mais é que uma expressão numérica, mas que envolve números e letras juntinhos, os dois casos. Porque assim, uma expressão numérica, o que é? São apenas números com operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e assim por diante. E a expressão algébrica é o mesmo procedimento com operações, mas já envolve letras e números. Essas letras são incógnitas ou variáveis, que são valores desconhecidos que nós queremos encontrar. Nesse exercício aqui, está pedindo para encontrar o valor numérico de cada expressão, utilizando esses valores aqui para cada letrinha quando elas aparecerem. Então, quando eu tiver x, eu vou estar trocando por menos 2, y por 3, o z por menos 1 e assim por diante, como está aqui no enunciado da questão. Nesta letra A, por exemplo, nós temos 2y menos 3z mais a. Esse vezes aqui, dificilmente vai aparecer nas expressões algébricas. Nós vamos ter o quê? Uma letra e um número juntinhos. Quando eles estiverem juntinhos, significa que eles estão se multiplicando entre si, ou seja, eu vou multiplicar, fazer vezes, Então, se eu for copiar aqui embaixo essa expressão, eu tenho, 2 vezes esse y aqui. Quanto que vale esse y? O meu exercício já deu. O y vale 3. Então, aqui no lugar do y, eu vou trocar por 3. Então, eu tenho 2 vezes 3, menos, que é da expressão que está na sequência aqui, o 3, que multiplica o z, que lá no enunciado está valendo menos 1, então quando for negativo vamos acostumar a usar parênteses, mais, que também é da nossa expressão aqui, e o a que lá em cima está valendo 4. E agora o que aconteceu? De expressão algébrica, nós transformamos ela em uma expressão numérica, somente com números, e agora é só resolver e calcular o resultado final. 2 vezes 3 é 6. Aqui eu tenho que tomar o cuidado com os sinais, porque eu tenho uma multiplicação de dois números negativos, menos 3 vezes menos 1, menos vezes menos dá mais, e 3 vezes 1 dá 3. E eu vou repetir o mais 4 lá no final. E agora basta somar todos. 6 mais 4 mais 3, ou 6 mais 3 mais 4, que vai dar 13. E essa está prontinha. Na letra B nós temos aqui uma expressão também algébrica, porque eu tenho operações, números e letras. Então eu vou transformá-la primeiro numa expressão numérica, ou seja, substituindo as letras todas por números. Aqui nós temos uma fração, 3 meios. Então eu tenho aqui 3 meios, que multiplica o x. Estão vendo ali, vezes x. Não tenho vezes, mas quando é número e letra juntos, é multiplicação. Quando eu multiplico fração por um número qualquer, esse outro número pode ser uma fração, pode não ser uma fração. Aqui nós queremos o x. O x vale menos 2. Então aqui no lugar do x eu vou colocar parênteses, por ser negativo, menos 2. E vamos lembrar o seguinte, numa fração, quando eu vou multiplicar outra, o denominador, se não tiver númerozinho aqui embaixo, é sempre 1. Então a gente vai colocar aqui para não confundir depois na hora de multiplicar. Segunda parte, mais, que já está aqui, os 5 terços eu vou copiar, 5 terços, que multiplica, porque eu tenho uma letra junto aqui, o b. E o b aqui em cima, no nosso enunciado, está valendo menos 5. Então aqui no lugar do b eu vou colocar menos 5. E de novo, se o menos 5 não tem denominador, ele vai ser 1. E agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha bem, numa multiplicação de frações eu vou multiplicar em cima vezes em cima e embaixo vezes embaixo, Então vamos inserir aqui uma fração e o que vai acontecer? 3 vezes menos 2 dá menos 6 e 2 vezes 1 que dá 2. Então está feita essa primeira multiplicação aqui. A segunda, vamos colocar aqui mais uma fração aqui. No segundo caso nós temos, vamos botar aqui separando os dois. 5 vezes menos 5, eu tenho mais 5 vezes menos 5, dá menos 25. Então, vou colocar um menos aqui no meio, menos 25, e 3 vezes 1 que dá 3. Menos 1 lá no final.
Pois bem, olha o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho uma fração onde esse tracinho aqui do meio da fração representa a mesma coisa que uma divisão. E eu tenho menos 6 dividido por 2. Menos 6 dividido por 2 vai dar quanto? 6 dividido por 2 é 3. E como eu estou dividindo um número negativo, vai ficar menos 3. 25 para dividir por 3 não dá um número exato, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos repetir simplesmente essa fração aqui embaixo. Menos, que é da expressão, e repetimos a fração. E menos 1. E agora, o que a gente faz para somar ou para diminuir números que contenham fração? Para somar ou diminuir números que contenham fração, os denominadores das frações têm que estar todos iguais, tá? Então vocês podem ver aqui que embaixo do menos 3 não tem nada, é 1. Embaixo desse menos 1 aqui não tem nada, também é 1. E eu tenho que transformar eles todos no mesmo denominador, que daí eu posso fazer pelo MMC, que é o mínimo múltiplo comum, ou por equivalência de frações. Aí vocês podem pesquisar um pouquinho sobre esses assuntos aí no YouTube também. Então aqui eu posso fazer o seguinte: eu vou transformar essas três frações aqui em frações que têm o mesmo denominador, 3. Então eu vou colocar aqui 3 frações, uma do ladinho da outra, tá? Aqui vamos copiar ela. Vou repetir o sinal ali da expressão em todos os casos. E eu vou colocar aqui, ó, denominadores iguais para todas as 3. 3, 3 e 3. Observem o seguinte. Aqui embaixo desse menos 3 tinha 1. E o 1 passou a ser 3, ou seja, foi multiplicado por 3. Ou seja, em cima da fração também tem que multiplicar por 3. E menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Essa segunda fração aqui, o denominador já era 3, então continua igual. Então em cima vai permanecer a mesma coisa. E por último, nós temos o 1 aqui, que aqui embaixo era 1, passou a ser 3. Então em cima também vai ser 3, ela vai ficar igual. Agora sim, nós temos 3 frações com denominadores iguais. E para somar ou diminuir frações com denominadores iguais, basta fazer o quê? Repetir o denominador, igualzinho para os 3, e fazer a operação com os numeradores. Que vocês podem ver que nós temos 3 números negativos. Quando eu somo 3 números negativos, a resposta vai ser negativa, obviamente, tá? Então, vai ficar menos aqui, e eu vou, 3 números negativos, eu somo porque são 3 dívidas. Então, 9 com mais 25 vai dar 34, 34 com mais 3 vai dar 37. E o 37 não dá para dividir por 3, então a expressão termina em forma de fração mesmo, certo? 37 terços negativo. E vamos para a letra C. Na letra C nós temos menos 3 vezes E, menos 0,5 vezes A, mais 3 vezes A vezes B. Olha aqui, ó. Número, letra, letra, juntinhos, é tudo multiplicação. Aqui eu também posso botar 1 vezes ali, ó, e aqui eu também posso botar 1 vezes. Então vamos repetir aqui essa expressão, menos 3, que multiplica, quanto que vale o Z lá na nossa expressão, lá no enunciado? O Z vale menos 1. Então vamos trocar aqui por menos 1, menos 0,5 que multiplica o A, quanto que vale o A? 4. Mais 3, que é da expressão, vezes o A, que é 4, vezes o B, que é menos 5, como está lá no início da nossa atividade. Transformei a expressão algébrica numa expressão numérica e agora basta calcular, resolvendo as operações. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Esse mais a gente sabe que não precisa aparecer, mas quem quiser colocar não tem problema nenhum. Menos 0,5 vezes 4, 0,5 é metade, e metade vezes 4 vai dar 2. E aqui nós temos, por último, 3 vezes 4 vezes 5, multiplica 1 por vez, né? 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 5 é 60. E o sinal o que vai ser? Eu tenho um mais aqui, vezes outro menos aqui, que vai dar mais vezes menos, dá menos, 60. E aí é só resolver o final aqui. Eu tenho 3 e tiro 2, eu fico com 1. Eu tenho 1 e tiro 60, o que vai acontecer? Eu vou ficar devendo 59, certo? Então, número negativo como resposta dessa expressão algébrica aqui. Nessa nossa letra D, como é que eu faço?
eu tenho A, B, X, Y, todos eles juntinhos, e geralmente não vai aparecer esse sinalzinho de vezes aqui no meio, ó, tá? Então, quando as letras estão todas juntas, é tudo multiplicação. Vamos lá em cima ver quanto que vale cada uma. Aqui, letra A vale 4, que multiplica a letra B, que vale menos 5, vezes a letra X, que vale menos 2, vezes a letra Y, que vale 3, e menos da expressão o Z, que vale menos 1. Então vamos lá colocar entre parênteses quando for negativo. Transformei a expressão algébrica numa expressão numérica, agora vamos realizar os cálculos aqui. 4 vezes menos 5 dá menos 20. Menos 20 vezes menos 2 dá mais 40. E o mais não precisa aparecer. Mais 40 vezes 3 vai dar o quê? 120. Esse menos aqui com esse menos aqui, eles multiplicam, porque sinais juntos sempre estão se multiplicando. Menos vezes menos dá mais. Mais 1. E quanto que vale 120 mais 1? 121. Vamos conferir. 4 vezes menos 5 dá menos 20, menos 20 vezes menos 2 dá mais 40, mais 40 vezes 3 dá 120. E 120 mais 1, 121, encerrou essa letra D. Vamos aqui para a nossa letra E. Nós temos mais uma vez fração, ó. Então já vou colocar aqui, fração vezes fração, que seria o nosso A, mais fração vezes fração, que seria o nosso B. A primeira fração é 1/4. Está multiplicando a variável A. Quanto que vale o A? Vamos lá em cima ver. O A vale 4. Então vamos trocar aqui por 4. Mais da expressão 3/5 vezes o B. Quanto que vale o B? Está lá em cima. O B vale menos 5. Então vamos vir aqui embaixo e trocar o B por menos 5. Vou botar um menos aqui na frente. Menos 5. Observem que sempre que tem uma fração eu coloquei aqui sempre um denominador, porque se ele não tiver denominador eu vou usar sempre 1, para não dificultar o nosso aprendizado depois. Então aqui vamos calcular isso aqui. De novo, multiplicação de frações, numerador vezes numerador. 1 vezes 4 é 4. E aqui embaixo a mesma coisa, 4 vezes 1, que é 4. Mais a segunda fração que multiplica a outra lá do outro lado, mais 3 vezes menos 5 dá menos 15. Vou botar o menos aqui na frente, menos 15. 5 vezes 1 dá 5. Tá? Esses sinais aqui eles não vão poder ficar juntos, então eles estão multiplicando também. Mas antes de multiplicar esses sinais, olha o que vai acontecer. Lembrando que a fração é sempre uma divisão. Então eu tenho aqui, ó, 4 dividido por 4, que dá 1. Mais com menos não pode ficar junto, então eles estão multiplicando, que vai dar o quê? Dá menos. E 15 dividido por 5 dá quanto? Dá 3. Então, por final, nós temos 1. Se eu tenho 1 e tiro 3, eu fico devendo 2. Então, essa é a nossa resposta final para a letra E. E vamos para a última dessa primeira questão. Eu tenho 2 vezes A vezes B vezes X. Então, vamos repetir isso aqui, trocando as letras pelos números correspondentes. O A vale 4, o B vale menos 5 e o X, que vale menos 2. Mais 3 da expressão vezes o Y, que vale 3, vezes o Z, que vale menos 1. Menos da expressão o x, que vale menos 2. Então, ó, negativo, parênteses, para não confundir depois. Troquei todos os valores bonitinhos aqui, agora é só calcular. Vamos calcular então. Aqui tudo está multiplicando, ó. 2 vezes 4 vezes menos 5 vezes menos 2. Vamos multiplicar tudo então. 2 vezes 4 é 8. 8 vezes menos 5 dá menos 40. Menos 40 vezes menos 2 dá mais 80. Quando é positivo não precisa aparecer o mais. E aqui também esses 3 aqui estão multiplicando, ó. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes menos 1 dá menos 9. E esse mais aqui, menos 9 com mais, vai dar menos 9. Porque mais vezes menos é menos.
E por final, esse menos com esse menos também não podem ficar juntos. Menos vezes menos dá mais 2. E aí é só resolver a resposta agora. 80 tira 9, sobram 71. 71 com mais 2 são 73. Encerrou essa letra F. Vamos para essa segunda questão. Sabendo que o valor numérico da expressão 3x mais 5 é igual a 14, qual é o valor do x? Vamos pensar o seguinte, aqui está dizendo para ignorar a questão de número 1, porque não são os mesmos valores de x aqui. Eu tenho a expressão, observem aqui, ó, 3x mais 5. E o exercício disse para mim que o valor numérico dessa expressão aqui é igual a 14. Então, quando eu calcular isso aqui, ó, o resultado dá quanto? Dá 14. Então, eu quero saber quanto que vale esse x aqui. Isso aqui nada mais é que uma equação do primeiro grau, uma equação simples de primeiro grau. O que é uma equação simples de primeiro grau? Eu vou isolar a letra de um lado e números para o outro lado do igual. Nós temos o primeiro membro, esquerda do igual, segundo membro, direita do igual. O que nós podemos fazer para calcular isso aqui então? Eu vou deixar o 3x onde ele está. E eu quero eliminar esse mais 5 daqui. Como é que eu elimino qualquer coisa de uma equação? Eu faço a operação inversa dele mesmo, sempre dessa forma. O que é isso? Se eu tenho mais 5, para tirar esse mais 5 daqui, eu faço a operação inversa dele. O que é o inverso de mais 5? É menos 5. Então eu vou colocar aqui, ó, em outra cor, para vocês observarem bem. Menos 5. E aí eu vou botar o nosso igual ao 14. Nós vamos pensar o seguinte, essa igualdade aqui é como se fosse o centro de uma balança. Do lado esquerdo nós temos alguns pesos e do lado direito nós temos outros pesos. Percebam o seguinte, do lado esquerdo desse igual aqui nós temos dois pesos, o 3x e o 5. E do lado direito desse igual nós temos apenas um peso, que é o 14. E o que significa esse igual aqui? Ó? Significa dizer que os dois lados estão iguais, ou seja, uma balança equilibrada. Não tem nem peso maior para um lado, nem peso maior para o outro. Mas o que eu quero fazer? Eu quero tirar esse peso daqui. Ó. Quero tirar esse peso 5 desse lado da balança. E para tirar esse peso 5 da balança, o que eu faço para tirar? Eu tiro ele com a operação inversa. Se tem mais 5, eu tiro menos 5. Só que pensa o seguinte, quando eu tiro esse peso daqui, a balança desequilibra. Né? E para mantê-la equilibrada de novo, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa do outro lado da balança. Se eu coloquei aqui um menos 5 que não tinha lá em cima, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado da balança, colocar o menos 5 também. Agora, olha só, quando eu coloquei menos 5 dos dois lados, permaneceu a balança equilibrada como ela tinha que ser. Agora, olha o que vai acontecer. Vamos calcular isso então. Ó. 3x vai continuar, mais 5 com menos 5 dá 0, então acabou. Então vou direto para o igual. E eu tenho aqui 14 tira 5, sobra quanto? Sobra 9. Olha só o que eu tenho agora de expressão, 3x igual a 9. Só que quem é que eu quero saber, o valor de quem que eu quero saber aqui? O valor do x. E eu quero ficar com o x sozinho aqui. O que vocês lembram? Que quando eu tenho uma letra e um número juntinhos aqui, é uma multiplicação. Certo? Então, o que eu faço para eliminar esse 3 daqui? Lembram que quando eu falo para eliminar um número de uma equação, eu tenho que fazer a operação inversa dele mesmo. Então, se ele está multiplicando x 3 vezes x, o que eu faço com ele? Eu divido pelo próprio 3. Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Vou colocar aqui do ladinho para vocês observar. Então, eu tinha 3x aqui. Então, para eliminar esse 3 daqui, ó, eu vou dividir ele pelo próprio 3. E eu vou colocar esse 3 aqui em vermelhinho para vocês verem o que vai acontecer. Ó, então eu vou apagar esse 3 aqui que eu já fiz. Lembram que isso aqui é uma balança? E a balança aqui tinha só 3x. O que eu coloquei aqui de intrometido? Esse 3 aqui embaixo. Então aqui desse lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tinha só 9 desse lado aqui, não tinha? Tinha só esse 9 aqui. Para manter a balança equilibrada eu faço a mesma coisa aqui embaixo. Coloco o 3, como eu fiz lá no primeiro ladinho. Dessa forma, o que nós temos então? Ó, 3 dividido por 3 dá só 1. E 1 vezes x fica só o x que eu quero descobrir. E 9 dividido por 3 é 3. Ou seja, o x, para que essa equação seja verdadeira, né, tem que valer 3. Como é que eu sei que isso está certo, professor? Eu venho aqui em cima na equação principal. Ó.
eu tenho 3x mais 5 igual a 14. Se eu estou dizendo que o x vale 3, aqui eu tenho 3 vezes 3, que dá 9, não é? E 9 mais 5 dá quanto? Dá 14. Então essa igualdade aqui é verdadeira, sabendo que o x tem que valer 3. E é dessa forma que nós fazemos essa segunda equação. Terceiro e último exemplo para hoje, sabendo que o valor numérico da expressão 3e menos 5c mais a é igual a menos 5, quais são os possíveis valores de a, de c e de z? Agora já está pedindo possíveis valores, ou seja, que eu posso ter mais de um valor para cada variável ali. Ele está dizendo assim, ó, que a expressão 3e menos 5c mais a é igual a menos 5. Então olha bem, quanto que pode valer o z, quanto que pode valer o c e quanto que pode valer o a, para que essas multiplicações, somas aqui no primeiro membro, resulte exatamente em menos 5. Posso fazer por tentativas, né? Se eu colocasse aqui o z valendo 1, por exemplo, eu teria 3 vezes 1. 3 vezes 1 é quanto? É 3. Menos 5 vezes. Quanto que eu poderia fazer o c valer aqui? Vamos fazer o c valer 3. E olha bem o que aconteceu aqui agora. 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 3 é 15. Se eu tenho 3 menos 15, sobra quanto? Sobra menos 12. Menos 12 mais quanto para dar 5 aqui no final? Mais 7. Igual a menos 5. Vamos ver se isso está certo mesmo? Ó, 3 vezes 1 é 3. 5 vezes 3 é 15. Mais 7. Isso vai ser igual a menos 5 mesmo? Ó, 3 menos 15 dá menos 12. Menos 12 com mais 7 vai dar menos 5, exatamente. Então, uma das possibilidades, por que uma das possibilidades? Porque aqui nesse tipo de equação eu tenho várias possibilidades diferentes para valer para o z, para o c e para o a. Uma das possibilidades é o z valendo 1, o c valendo 3 e o a valendo 7. Aí vocês podem colocar alguns outros valores, desde que o resultado aqui no final seja menos 5, o resultado dessas multiplicações aqui na frente seja menos 5, significa que essa equação continua sendo verdadeira. Por isso que lá no exemplo pede quais os possíveis valores de a, c e z. Eu posso ter valores diferentes para ter o mesmo resultado aqui no final, certo? E isso acontece quando eu tenho mais de uma variável numa mesma expressão. Caso contrário, ficaria como no segundo exemplo que nós vimos aqui, certo? Essa é a nossa aula de hoje, então, sobre expressões algébricas, mais precisamente o valor numérico de uma expressão. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixem nos comentários aqui algumas dúvidas pertinentes que a gente vai tentando responder. Forte abraço e até a próxima aula.